Boa tarde, povo de Deus, e a paz do Senhor a todos. Hoje, nesta tarde, nós estamos aqui nos estúdios, em nossa sede, aqui em Horizonte, da Igreja Filadélfia de Irauçuba, para nós darmos início, estreando, né, fazendo a estreia do nosso Filadélfia Podcast, o primeiro. E por que não nós abrirmos esse primeiro podcast com o nosso pastor presidente do nosso ministério, pastor José Roberto da Silva. Ele que nesta tarde se disponibilizou, em meio a tantas tarefas, de estar aqui conosco, para nos estar trazendo aqui um bate-papo bacana, e por que não dizer, num momento tão importante na sua vida, no seu ministério, que é exatamente a comemoração dos 24 anos de ministério pastoral dele, né? Então, nós estamos aqui nessa tarde com o nosso pastor José Roberto. A paz do Senhor, pastor José. Pai do Senhor, irmão Wilson, é um prazer estar aqui participando desse momento tão especial e me coloco aqui à vontade, à disposição para aquilo que for necessário, para que a gente possa estar trazendo alguns esclarecimentos aos a todos aqueles que têm acesso às nossas páginas aí nas redes sociais, os nossos irmãos, né? Estou aqui com muito prazer, com muita alegria. Amém, glória a Deus. Isso é bom nós termos essa oportunidade de nós conversarmos e tirarmos assim esse tempo para nós bate-papo, para a gente ver o que é realmente um ministério pastoral, né? E hoje o senhor completa 24 anos, né, de ministério pastoral. Mas para a gente começar, pastor, exatamente a saber o que é um ministério pastoral, eu faço uma pergunta para o senhor. Aonde o senhor entregou sua vida para Jesus? Porque o ministério pastoral, independente dos degraus ministeriais que ele tem que ser galgado até chegar a um pastor, mas o primeiro degrau é dar o primeiro passo para Jesus, não é isso? E onde foi essa decisão? Entregar a vida para Cristo. Positivo. Realmente eu estou muito grato a Deus, né, porque são o 24º ano do ministério pastoral e, na verdade, foi dia 25, a data exata, né? Hoje nós estamos aqui no dia 27, trazendo esses esclarecimentos e compartilhando as nossas experiências aí com todos aqueles que vão ter acesso a essas redes sociais. Respondendo a sua pergunta, como é do conhecimento de todos que estão inseridos dentro desse projeto que Deus nos entregou, a Assembleia de Deus Filadélfia de Irauçuba, que é um projeto de Deus. Todos têm conhecimento disso, e todos quantos estão mais próximos, né? Eu tive a oportunidade de me encontrar com Cristo numa situação muito complexa e difícil. Tive várias oportunidades, mas não quis, e Cristo não desistiu de mim por isso, né? Pelo fato de eu não querer, Ele não desistiu de mim, né? Quando eu falo isso, eu lembro de Jonas, né? Então, Jonas não queria cumprir a ordenança de Deus, mas mesmo assim Deus não desistiu dele, foi atrás dele, né? E eu louvo a Deus por isso. Isso é o grande diferencial de Deus na vida do ser humano, né? E eu tive a oportunidade de me encontrar com ele dentro da cela de um presídio, de uma cadeia, onde eu me encontrava ali condenado por 3 processos: tráfico de droga, falsidade ideológica e lesões corporais, né? E ali, quando eu pensei que era o fim, Deus falou para mim que era o começo de uma nova história. E se encontrou comigo e se revelou para mim. Glória a Deus por isso. Rapaz, que história, viu? Isso assim, a gente observa, pastor, que Deus, por mais que a gente seja falho diante dele, mas ele, em hipótese nenhuma, ele nos abandona, né? Os nossos amigos, muitas vezes familiares, eles até nos abandonam, mas o Senhor Jesus, ele nunca nos abandona. E quando foi que o senhor foi ordenado a pastor? E onde a primeira igreja que o senhor pôde dirigir? Eu passei um período, depois que me entreguei minha vida a Jesus ali na cadeia, ainda cumprindo a demanda do processo, né, que foi designada pelo judiciário. E quando eu saí, a primeira igreja que me acolheu foi a Assembleia de Deus Bela Vista, né? Até hoje ainda tenho
um carinho e um respeito muito grande pelo presidente da Assembleia de Deus de Bela Vista, pastor José Teixeira Rego Neto, né, sua esposa, irmã Edna, me acolheram e ali eu fiquei congregando. E no ano de 99, me congregava exatamente na congregação do Demócrito Rocha, em Fortaleza, e em Pacatuba não tinha ainda a Assembleia de Deus Bela Vista implantada, numa cidade tão próxima da capital, né, ali na área metropolitana, aproximadamente uns 25 quilômetros, e uma comissão de pastores estiveram em Pacatuba visitando com o desejo de implantar. Isso eu me congregava na congregação do Demócrito Rocha, não estava alheio a essa ação, né? Eu sei que quando os pastores passaram na Pacatuba, visitando e olhando, conhecendo ali como era a melhor forma de viabilizar a abertura de um trabalho, e por diversos irmãos que se encontraram com essa equipe de pastores, disseram que falaram do meu nome, né? Tem o irmão Roberto, ele é uma pessoa muito... e congrega no Ministério Bela Vista. Talvez os pastores que foram designados para essa ação também não me conhecessem, né? Porque eu era lá na congregação do Demócrito Rocha, ia na sede, na ceia, naquelas reuniões esporádicas, né? E eu só sei que mandaram um comunicado para o Demócrito Rocha, quem era esse irmão Roberto e tal. Eu já servia ali, já estava na condição de presbítero da igreja, né? Presidia o departamento de jovem, era conselheiro da igreja. Uma coisa fantástica que Deus faz, né? Tremendo. Eu fico assim para quem minha vida como era, e de repente, quando eu me ingresso, que Deus me insere dentro do contexto do seu reino, como as coisas fluem e mudam de uma hora para outra, assim, de uma forma extraordinária. E aí foi quando eu me apresentei lá, e o meu pastor local estava enfermo, pastor Gerson Pinheiro, que hoje dorme em Cristo, né? Ele tinha um carinho muito grande comigo, e a gente com ele também. E quando foi comunicado essa decisão por parte da direção do ministério, para me enviar para Pacatuba, com o objetivo de abrir o trabalho, implantar um trabalho em Pacatuba, aí eu estive na casa dele e ele disse, não, hoje eu vou para a igreja, eu não posso deixar que esse fato aconteça sem eu estar lá. Hoje eu vou para a igreja, que ele estava afastado, se recuperando uma cirurgia nos olhos, né? Aí ele disse, quando eu contei para ele como foi que se deu o chamado, a conversa com a direção da igreja, ele disse, começou a chorar, calado, e começou a chorar. E disse assim, a coisa que eu menos queria era que você saísse lá da congregação agora. Mas quem sou eu para impedir o que Deus tem na sua vida? Deus me mostra você na frente de um grande trabalho. Glória a Deus. Aleluia. Então a gente se abraçou ali, chorou, né, junto. E de noite ele foi para a igreja. Para ele queria dar essa notícia, né, que eu estava sendo convocado pela direção da igreja para ser enviado para Pacatuba. E assim nós viemos, né, para Pacatuba. E quando eu disse para o pastor, e lá, como será? Ele disse, eu vou pagar o aluguel da casa, o aluguel do prédio para funcionar a igreja, e os crentes vai ser Pai, Filho, Espírito Santo, você e suas filhas, sua mulher. Para a gente ver, né, o que é o mover de Deus. Então, a gente observa que essa ordenação, digamos assim, ela não partiu daquele querer do Senhor, de, eu estou aqui, eu quero, me envia, né? Já partiu, pelo que eu entendi aí que o Senhor nos falou agora, foi mais aquele contato visual dos próprios pastores que vinham vendo o seu crescimento espiritual, vendo a sua disposição dentro do ministério, né? Então, assim, isso eu vejo pelo pouco de experiência que eu tenho, mas eu vejo que isso é muito bom, no sentido de quê? No sentido de que essa observância é uma visão dada por Deus. Porque Deus faz com que os outros pastores, a liderança, que é quem é responsável por estar enviando alguém para o campo, né, veja isso. E antes do senhor retornar a palavra, e eu vejo algo interessante também, que o senhor já foi enviado para o campo, mas não foi aquela coisa do senhor chegar lá e dizer assim, eita, olha o tamanho aqui da igreja, olha quantos membros tem da igreja. Não, o senhor foi enviado para qual igreja?
digamos assim, a sua família, né? Da sua família, e seja implantada ali uma igreja, o senhor foi quem abriu ali naquele local, na cidade de Pacatuba, não é isso? Exatamente isso. Assim, uma notícia eu me sentia muito pequeno, entendeu? Eu me sentia ali muito pequeno, isso para mim era muito impactante, eu ficava meio perdido, assim, como é que Deus está fazendo isso, não é? E eu que tenho que ir, eu estava ali no intuito, revestido do intuito e o propósito de servir, entendeu? De ser o menor, de estar ali servindo, eu coordenava os porteiros, mas quantas vezes eu mesmo me autoescalava para a Para estar na portaria, portaria, né? entendeu? Para estar lá. Então, era muito impactante isso para mim, porque quando um período depois que eu já estava na igreja, e eu lembro que teve o Cefam, que era um seminário da família, na sede, lá ali na General Sampaio. E eu fui fazer esse Cefam com minha esposa. Meu desejo grande era ter uma oportunidade de tirar uma foto com o meu pastor. Olha Né? aí. Então, aquilo tudo para mim era muito grande, era muita coisa, e eu ficava impactado com o que Deus está fazendo isso comigo, entendeu? Então, teve outra ocasião que assim muito me deixou chocado, foi quando a pastora Edna, a esposa do pastor presidente, né, do pastor Teixeira, um domingo ela me liga e disse que o pastor tinha viajado, feito uma viagem, e retornou com problema de garganta muito sério, e ele pediu para ela entrar em contato comigo para eu ministrar a palavra no domingo na sede. Olha geral. Que responsabilidade, né? Deus estava me impactando, sabe? Deus estava... E aquilo ali, hoje, eu falo isso para você com esse mesmo sentimento que tinha naquela época. Sentimento de muita gratidão, sentimento de... Porque ninguém chega em lugar nenhum sozinho, né? Isso Não, de é jeito prova. nenhum. É. E a gente precisa valorizar tudo isso, né? Da pessoa que for o canal na sua vida. A pastora Edna me deu o primeiro paletó, nunca eu tinha usado paletó, foi ela que me deu o primeiro paletó. Né? Mandava pegar uma cesta básica mensalmente lá, né? Então, foi uma coisa tremenda, muito maravilhosa e extraordinária que Deus fez, né? E com isso eu vou fazer uma pergunta aqui para o senhor. Eu acho que é a dúvida de quem sabe, de muitos que estão ouvindo esse podcast. Quando o senhor aceitou Jesus, o senhor entregou a sua vida para Jesus ali naquela prisão e começou a caminhar, começou a estudar, começou a se deleitar mesmo na presença do Senhor. Tinha esse desejo no coração do senhor de dizer assim, rapaz, um dia eu vou ser pastor? Eu tenho um desejo de mudar a minha vida. Esse era o desejo gritante, de mudar a minha vida. E eu, pela minha ignorância na área teológica e espiritual, eu ficava sem entender por que tantas igrejas. E eu falava sempre com Deus que eu estava numa vida errada. E eu queria entrar no certo, mas eu não queria entrar em lugar errado mais. Entendeu? E que Ele me direcionasse, que Ele desse esse direcionamento. E o fato de eu ter ido para Bela Vista, quando eu saí de lá, da cadeia, porque eu passei crente, e acredito que uns 5 meses crente, preso, né? Sem poder ir à igreja. E quando você vê como é que Deus começou a trabalhar, eu me batizei no presídio, e Deus começou a usar um coronel da polícia, que é pastor, coronel Eloísio, é pastor, é membro da diretoria da Comadesse, que é uma convenção do Ministério Fortaleza, o pastor Eloísio, né? Ele era coronel da polícia, comandou até o regimento ali em Canidé, um período, e ele começou a me visitar, ele e a esposa dele, na cadeia. Imagine como é que Deus fez. Já, os policiais, os agentes penitenciários, a direção da cadeia, já estava começando a me ver com os outros olhos, pela mudança diária, cotidiana. E daqui a pouco começa um coronel me visitar. Isso já dá outro respaldo diante deles. Então o mover de Deus já estava acontecendo ali, já, né? Aí o coronel disse para mim, olha, no dia que você receber sua liberdade aqui, ligue para mim, porque eu vou lhe buscar onde você estiver
e quero lhe apresentar numa igreja. Entendeu? Então, já foi tudo Deus planejando e eu orando, dizendo, não quero entrar em lugar errado. Eu quero, entendeu? E o próprio Deus me conduziu dessa forma. E quando eu recebi a liberdade, eu liguei para ele me pegou e nós fomos para a igreja. Ele também não contou meu testemunho lá, qual era a minha origem, de onde eu que tinha passado. Você era amigo dele e que estava morando ali próximo e que ia congregar lá. Pronto. Aí foi isso que ocorreu. Glória a Deus, né? Mover de Deus grande. Então é a ação de Deus. Então o desejo ardente, a vibração no meu interior, era quando eu não precisava provar nada para ninguém, era para mim mesmo. Entendeu? Quando, por exemplo, uma certa ocasião, eu fui na Caixa Econômica receber um resíduo de FGTS de uma empresa. E eu sei decorado a minha CTPS, a carteira profissional, o número, o PIS, entendeu? Eu sei tudo memorizado. Então, quando eu fui receber, eu estava esperando em torno de uns 200 e poucos reais. O caixa muito abusado comigo, aqueles caixas assim meio abusado, grosso, e me deu 2.200 e tanto, né? E me pagou, José Roberto da Silva, mesmo nome. Quando eu saio no corredor do banco que eu recebi, eu comecei a olhar o papel e eu vi que não era o número da minha profissional, nem era o número do meu PIS, só era o nome, era o igual. Aí eu disse, não é meu, né? Agora, gera aquele conflito, devolve ou não devolve, devolve ou não devolve. E aí eu volto e devolvo para ele. Ou seja, ainda no início da fé, ainda, né? Ainda se estruturando, né? Entendeu? Aí quando eu devolvo para ele disse, eu paguei certo e tal. Eu digo, mas olha aí o número, está errado. Aí quando ele foi ver, aí foi que ele me pediu desculpa, inclusive, e pegou os 2.000 e tanto que estava lá e me deu os 200 e poucos reais, que realmente era o meu. Mas isso me proporcionou uma alegria tão grande que eu saí dentro desse banco dando glória a Deus e o povo olhava para mim e eu, glória a Deus, porque o objetivo, o fator primordial para mim era mudar a minha vida, entendeu? E eu estava vendo que ali era uma mudança radical, porque tempos outrora isso não ia acontecer dessa forma. Quer dizer, o próprio Deus colocou nessa situação para dizer, vai mudar a vida mesmo ou não? Então, nesse momento, já foi aquele passe mesmo, de assim, minha vida mudou a partir do dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Por isso que eu hoje eu sou muito incisivo assim nessa questão de mudança, de transformação que o Evangelho proporciona na vida do ser humano. Eu fui ministrado pelo próprio Deus, na minha vida, no meu coração, na minha alma, esse foco, mudança de vida, transformação. Né? Porque quando eu me lembro exatamente das palavras que eu perguntei para o irmão que estava anunciando a palavra para mim lá na cadeia. Eu disse assim para ele, esse Jesus que tu está falando, ele tem poder de transformar a minha vida, me colocar na sociedade e me devolver meu título de cidadão novamente, porque ali eu estava tendo consciência que eu tinha perdido o título de cidadania, e eu estava na condição de marginal, estava na condição de marginal. Então, isso veio, eu me convencendo disso, o Espírito de Deus me convenceu da minha realidade. Então, eu tinha uma análise do estado que eu me encontrava, real, entendeu? Sem camuflagem, porque o diabo engana, o diabo, às vezes, você está na pindaíba e acha que o que a gente ouvia dentro da cadeia era alguém dizer assim, cadeia é para homem, né? As pessoas dizerem. Eu comecei a entender que cadeia não é para homem. O homem de verdade não vai para a cadeia, meu irmão. Oxe, né? Aí, esse foi o foco. Então, meu objetivo primeiro é, quando eu coloquei isso como prioridade na minha vida, aí as coisas foram fluindo. Né? Deus foi fazendo acontecer. Aí, então, o senhor recebeu o chamado da sua liderança, foi para o campo. Quando chega no campo, os crentes eram a sua família. Qual foi o primeiro impacto, assim, qual foi a primeira reação quando o senhor abriu a igreja pela primeira vez e assim, sou pastor? Eu sempre digo isso, né? Quando foi o da posse, foi uma tremenda festa.
né? Era um espaçozinho pequeno, a gente não coube, ficou na rua. Olha aí, rapaz. E muita gente veio de muitos lugares, né? Fizeram caravana e vieram, aquele fato ocorrendo. E eu disse, pronto, mas aquela noite todo mundo ia embora. Aquela multidão de pessoas, todo mundo ia para as suas responsabilidades. No dia seguinte era eu só. Aí tá aí. Aí a ficha vai caindo. Agora, do que tá, o desafio que está proposto. Aí né? você vai se assentando assim, realmente aqui, é a partir daqui que eu tenho que dar início. Não é Porque isso? aí a ficha vai caindo, agora não tem mais ninguém, aquela é festa. Agora o dia seguinte é nós aqui e vamos para cima, vamos tratar a estratégia para ver como é que a gente vai desenvolver isso aqui. Né? Isso que foi nos confiado. Né? Eu tinha 2 filhas na época, adolescentes já, né? Elas foram muito ajudadoras, né? Porque eu tinha elas 2 adolescentes, moravam comigo, e tinha uma na barriga da minha esposa, da irmã Edna, e outra novinha, 1 ano e pouco. Né? E aí a irmã Edna não tinha tanta disponibilidade para fazer o trabalho de campo comigo, né? Por causa das pequenas. Mas elas 2 adolescentes, eu esperava ela vir da escola. Quando ela chegava da escola, a gente saía junto, ia pela rua entregando folheto, convidando as pessoas. Vários cultos eu dirigi, para mim, elas. Né? Então dentro desse assunto, aproveitando o ensejo, eu queria que o senhor falasse para nós qual a relação assim da sua família com o seu ministério. Minha família. Isso. O que é que o senhor poderia dizer? Porque, assim, nós sabemos que hoje ser pastor não é apenas o título, a gente sabe da quão grande responsabilidade é. Mas também nós sabemos que, para ser um pastor, existe também pessoas consideradas, alguns usam esse título de bastidores, que para mim não é bastidores, porque quando se usa o termo família não é bastidor, mas existem pessoas que estão ao seu lado, e as primeiras pessoas que estão ao seu lado no ministério pastoral, eu vejo, tirando Deus, que é o lado espiritual, mas no lado físico que na terra é a nossa família. Então, assim, qual a relação que o senhor pode nos trazer assim, relacionado à sua família com o seu ministério pastoral? Principalmente minha esposa, né? Porque a palavra de Deus diz que nós somos um, né? A partir do momento que nos unirmos em Cristo e caiu todas as cegueiras anteriores, né? Aquela ignorância espiritual, as coisas começaram a se esclarecer, entender e pronto, minha família tem apoiado, né? Totalmente o nosso ministério. É óbvio que nessa caminhada aí devido as decepções que existem também no ministério pastoral, né? Você tem que se revestir do sobrenatural de Deus para poder suportar, porque foge da lógica humana, né? Eu sempre enfatizo isso. Para você suportar, não tem como você não ter uma intimidade com Deus, porque não é coisa de homem. O homem só não tem resistência nem capacidade para suportar tudo isso, né? As adversidades, as incompreensões, às vezes as traições que tem pelo meio também. Isso é verdade. E isso, muitas vezes, a nossa família, principalmente os filhos, eles sofrem muito com isso. Né? Sofrem mais, né? Digamos assim, né? Muito, porque eles não estão no nível de espiritualidade que o pastor está na frente e ele vê o pai passando por certa situação. Isso traz decepções grandes, né? E você vê hoje, por essas razões, tem muitos filhos de pastores hoje no mundo, né? Afastados da igreja. É o que a gente né? vê muito. Eu não tenho minhas filhas assim totalmente afastadas, não vejo dessa forma totalmente, mas não tão esfriaram. Não tem aquele ânimo de dedicação, de empenho, de quando começaram, não é isso? De como começaram. Okay. Como nós começamos na caminhada. Né? Então, quando se trata assim, a coluna, eu e minha esposa mesmo, né? E tentando conduzir, não questionar tudo aquilo que a visão que muitas vezes ela olha no olhar
humano, secularizado, a gente tenta reverter essa compreensão para tentar amenizar. E tanto é que depois passa por uma certa maturidade que você começa a poupar de compartilhar certas coisas no seu todo, no seio familiar, né? Com a esposa e também sabendo até onde você pode tratar. Mas não é a questão de confiabilidade ou não, é a questão de proteção. De poupar o sofrimento, de né? Poupar, porque é exatamente, proteger, né? Então, assim, a gente observa que com isso que o senhor está nos explanando, já nos traz assim uma claridade da visão de que muitos têm aí, porque assim, muitos têm a visão de assim, você pastor, olha para o lado financeiro, né? Não, se você é chamado para pastor, ele vai lá olhar para ver o tamanho da igreja, quantos membros tem, se não for aquela quantidade que ele imagina, e não Deus que está colocando na visão dele, né? Ele já não quer mais, não quer assumir. Então, a realidade mesmo de um pastor é servir. Né? Eu louvo, eu voltando aqui um pouco no que eu falei anterior, eu louvo a Deus, sabe? Eu sou extremamente grato pela compreensão que Deus me deu, pela ministração que Ele fez na minha vida, dessa visão da prioridade minha era a transformação de vida, entendeu? Esse tem que ser o foco principal, meu irmão. Quando você bota outras coisas primeiro do que isso, você vai atrapalhar, você vai ficar uma coisa, não vai ter uma deformação, né? Quando a questão financeira, a questão de posição, aí quando você coloca qualquer coisa nesse sentido, nisso, primeiro de que a transformação, aí você vai gerar uma deformação. E eu caracterizo que a grande problema que a gente existe hoje na Igreja de Cristo é liderança, mas por falta de foco. Qual é o objetivo principal? Qual é o foco principal? Entendeu? Então, fazer sem ser é escândalo, meu irmão, né? Serve de escândalo. É o que a gente vê muito. Eu tenho aqui como exemplo, conversando com uma determinada pessoa dizendo que tem desejo de ser pastor, e eu disse até assim para ele, rapaz, pois no ministério que você está vai ser fácil para você ir para o campo, sempre tem uma distribuição e eles dão uma oportunidade de sair para o campo. Aí ele olhou para mim e disse assim, mas se for para mim poder ir para o campo e ganhar, olha só o termo, e ganhar menos do que o que eu estou ganhando no meu trabalho hoje, eu não vou. Então, essa é uma visão de um verdadeiro pastor? Não, negativo. Deixa eu lhe dizer, eu tenho uma carteira profissional em casa, eu tenho 25 anos de serviço prestado em empresas privadas e públicas. Somando tudo, eu tenho 25 anos que eu trabalhei. Eu trabalhei em departamento de recursos humanos, né? Fui analista de recursos humanos, trabalhei na área de segurança do trabalho, entendeu? No público, eu fui ouvidor municipal, eu fui secretário de finanças do município, né? Tem 25 anos total, né? Quando eu saí da situação a qual me encontrava, lá na cadeia, com Cristo, eu fui trabalhar de servente de pedreiro. Né? Uma mudança radical, né? Radical. Isso aí já é um trabalhar de Deus. Eu entendo vida, também. Isso. Entendeu? Porque primeiro Deus esvazia, para depois encher. Né? Deus esvazia. O mover de Deus é diferente do homem, né? Aí cheguei para trabalhar, o mestre me chamou, disse, tem uma porta de emprego para você. Aí quando eu cheguei lá, o cara disse, olhou minha carteira e disse, mas não tenho esse trabalho aqui para você não. Né? Aí eu disse assim, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, o mestre falou para você o que eu já passei? Aí ele disse, mais ou menos por alto. Eu digo, então pronto, é o suficiente. Esqueça tudo que foi. Agora é tudo que vai novo, ser, né? é novo. Estou começando agora. Né? E me submeti. Quer dizer, eu vejo hoje, literalmente, o trabalhar de Deus. Entendeu? De você descer. Então, quando eu fui para o campo, eu fui para lá para... Não tinha promessa de nada, tinha uma cesta básica, tinha a casa pagava o aluguel e o prédio. E eu ia lá trabalhar, entendeu? Aí consegui emprego, conciliei meu trabalho com o Ministério Pastoral no início, né?
E foi. Mas isso tudo é o agir de Deus, o mover de Deus, a forma como Deus tem trabalhado. Então, quem pensa de ir para a igreja, Deus tem bênçãos grandes para dar a cada um. Agora, o foco não pode ser esse como prioritário. O seu foco tem que ser outro. Enquanto você estiver pensando nisso, de ir para uma boa igreja, para ter uma boa renda, para galgar posição, para ganhar dinheiro, você está totalmente com um pensamento distorcido do que Deus quer de você, né? Você tem que deixar isso de lado e se entregar na missão, no propósito que Deus quer. As consequências são outras. Deus falou comigo, disse, cuide do que é meu, que eu cuide do que é seu. Pronto. Então, eu não posso estar me preocupado com isso, que a provisão é Deus que vai mandar. Entendeu? E eu tenho que fazer o que Ele está mandando. E, às vezes, até dentro da própria família, às vezes, a gente não é muito compreendido em relação a isso, né? Isso porque ninguém está no mesmo espírito, isso. E a gente sabe o que é que está fazendo, com objetivos todo traçado e claro para nós, pela revelação de Deus, pronto. Então, é complicado, porque quando aqueles que não estão no espírito não entendem o que está do espírito, né? Meus irmãos, nós estamos no primeiro Filadélfia Podcast. Nós estamos aqui num bate-papo com o nosso pastor José Roberto da Silva, ele que é o pastor presidente do Ministério Filadélfia de Irauçuba, está dando a honra aqui de estar trazendo um pouquinho sobre o seu ministério. Ministério esse que dia 25 passados desse mês completou-se 24 anos, né? Aqui ele já trouxe um pouco sobre a sua história, e a gente vai continuar aqui nessa segunda parte junto com ele, e eu quero fazer essa pergunta aqui para ele, e essa pergunta eu acho que vai ser muito impactante para quem está nos assistindo. Você que está chegando agora, observe. Meu pastor, qual o momento mais difícil do seu ministério? Ministério pastoral. Não digo nem no início, estou dizendo ministério pastoral mesmo. O mais difícil é a adaptação, né? Você recebe a revelação de Deus, a confirmação de Deus, mas quando vai à prática, aí... A história é outra, né? A história é outra, é doloroso, e assim, gradativamente você vai se adequando e você vai galgando experiências, né? Recentemente eu estava conversando com um dos presbíteros do nosso ministério, dirigente de uma congregação no sertão, e ele me dizendo, né, que assim, como ele ficava preocupado com a igreja, e ele percebe a transformação que vai surgindo na vida dele, proporcionando mais tranquilidade. Aquilo que causava tanta preocupação, perdia até sono, hoje ele já enxerga de outra coisa. E eu digo, e não adianta a gente falar isso para quem está começando, porque eles têm que passar por esse processo. Por mais que ele tente entender, primeiro ele não vai entender, né? Que ele vai dizer, como é que você está querendo me dizer isso e eu estou passando... Eu não posso, por exemplo, eu tenho 60 anos, então galguei algumas experiências na vida que me traz hoje alguma tranquilidade de certos aspectos. Entendeu? Assim, de visão, de como conduzir certos problemas. Mas isso não adianta eu dizer para uma pessoa que tem 30 anos, está começando o ministério. E também ele vai precisar passar por isso, né? Ele carece passar por isso, né? Ter essas dificuldades, porque isso vai gerar nele, eu chamo do endurecer o couro, né? Ficar com couro grosso, né? Que depois vai ficar mais tranquilo, né? Alguém saiu da igreja, parece que a gente segurou a obra, e a obra não é de Deus, é nossa. Entendeu como é? A gente quer se apoderar, um cuidado tão grande que parece que se esquece que tem um Deus que está no controle, que Ele bota, tira, move, faz do jeito que Ele quer. Às vezes a gente está tão desesperado por alguém e Deus está proporcionando uma bênção na vida da gente, né? E com isso, o senhor tem assim um exemplo prático que o senhor passou na sua vida ministerial, a ponto do senhor olhar e dizer assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? A igreja não cresce, a igreja não anda. Assim, isso na sua visão material, visão humana, melhor dizendo, né? O senhor tem uma experiência dessa para passar para nós? Quando eu fui enviado para Pacatuba, né, como foi dito aqui no início, para o primeiro campo,
Eu passei 5 anos lá, né? Passei 5 anos, implantei uma congregação, depois recebi mais 2 congregações para formar o campo, né? Mesmo, o campo pastoral. E havia muito esse questionamento comigo por falta de crescimento da igreja, né? E assim, era esse problema e a escassez também em casa, a dificuldade, né? Então juntou uma coisa porque com outra, você né? pega e lê o Êxodo, o livro de Êxodo, é muito fácil você criticar os irmãos que estavam ali murmurando. Mas quando você vai para a prática, aí você pode cair no mesmo erro deles, né? Verdade. Não é verdade? Porque como pai de família, o que é que ele quer hoje, o pai de família, o que é que causa uma certa tranquilidade nele? Abriu a geladeira, está tudo direitinho lá, os mantimentos. Abriu o armário, está tudo lá. Você tranquilo, está ali garantido. Porque você se apoderou da missão que você recebeu como provedor da casa. Não é? E quando você abre que não tem nada, não é? Não era o que acontecia com os hebreus lá no deserto? Isso, exatamente. Não tinha nada. E quando Deus mandou o maná, ele dizia assim, não guarde. Eles quiseram guardar, né? Mas era essa a visão dele do cuidado de ter a garantia de ter o jantar. Comer o almoço e aí o jantar. Querer uma janta, né? Entendeu? A mentalidade nossa é essa. Então, isso é uma dificuldade para você se adequar a isso. Você vem do mundo com essa visão, quando chega dentro da igreja, Deus começa a trabalhar em você e você começa a se adequar. E a fé, você tem que colocar em prática, né? Viver da fé, tem muita gente falando aí que vive da fé, mas está longe de viver da fé. Longe de viver da fé, não é verdade? A realidade de viver da fé, né? Então, aí você crê que na hora Deus vai mandar. Mas nós somos imediatistas, né? A nossa cultura é essa, nós vemos do mundo dessa forma. Então, essa adequação dentro de uma visão bíblica de Deus, aí é doloroso demais, isso dói na gente, né? Então, e o crescimento da igreja, aí às vezes eu tinha reunião ministerial, e o pastor, cada um prestando conta do campo e tal, e lá não acontecia nada aos meus olhos, e eu chego, pastor, pula essa parte, pula esse ponto de pauta aí da reunião, né? Mas aí Deus tem sua maneira de trabalhar, né? Passamos 5 anos, aí depois foi a oportunidade de a gente ir para Irauçuba, aí foi também outro milagre. Olha a preparação de Deus para gerar em nós fé e conviver com a escassez, confiando, mas só na hora Deus mandava, né? É doloroso e você tem que, além de você trabalhar em você, você tem que confortar os filhos, tudo, mulher, tudo junto, né? Para a gente se moldar aquela situação. Tinha filha minha dizer assim, me lembro que minha filha hoje tem 37 anos, era adolescente, ela dizia assim, pai, é só promessa, quando é que isso vai acontecer? É só promessa, promessa, promessa. Quando é que isso vai acontecer? Entendeu? Eu digo, tenha calma, minha filha, Deus não falha e tal, entendeu? Então, quando eu fui para Irauçuba, foi um dos pontos para poder aderir ao chamado de Deus em Irauçuba, porque era uma cidade, parecia uma cidade deserta, certo? Irauçuba, ela teve uma evolução extraordinária do ano de 2004 para atualmente, entendeu? Mas era uma cidade totalmente deserta, sem muita credibilidade, não tinha muita coisa atrativa. Quando eu cheguei lá, cercada de pedra, tudo seco, entendeu? Não conhecia, fui pesquisar algumas coisas, a propaganda que se fazia de lá era de o povo comer calango, não sei o quê, entendeu? Hoje a gente vê outra história. O pessoal, os próprios grupo de pastores que estavam comigo, diziam, tu é louco vir para esse lugar? Eu digo, eu vou para onde Deus mandar, eu estou na dispensação do Senhor, né? E em Pacatuba eu tinha acabado de construir uma casa, tinha recebido um convite, estava trabalhando na prefeitura, era funcionário, entendeu? Aí Deus me chama para Irauçuba. Aí mais uma vez abandonou, digamos assim, o lado trabalho, profissional pelo espiritual, não é isso? O trabalho, a casa,
né, que tinha acabado de construir, né, e fomos embora para isso. Tudo isso, o trabalhar de Deus, ia nos capacitando a aderir às suas propostas, né, aquilo que Ele estava nos ofertando diante de nós, né. Aí é incrível, porque quando chegou em Irauçuba, o primeiro culto campal que eu fui fazer com a caixinha amplificada daquela ciclotron, né, num lugar simples, humilde, na Avenida Isaac Vasconcelos, só que era num bairro afastado da cidade, no Cruzeiro. Nesse culto, quando eu fiz o apelo, 18 almas para Jesus, meu irmão. Eu digo, Jesus, meu Deus. Pronto, aí quer dizer, em 2004 e para 2005, foi um dos grandes avivamentos que aconteceu em Irauçuba, não é? Hoje tem, assim, muitas igrejas, mas o crente que saiu de uma igreja vai para outra, entendeu? Mas na época foi salvação de vidas, pessoas que ninguém jamais imaginaria dentro da cidade se rendendo a Jesus, entendeu? Eu recebi uns 25 crentes na cidade quando eu cheguei, e com maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, em outubro, 5 meses, eu tinha 180 crentes, entendeu? Novo convertido. Tinha comprado um terreno de 30 metros de profundidade e 12 de largura na avenida principal. Já estava com a igreja de 12 metros de largura a ponto de coberta. Com 5 meses que eu estava lá. Entendeu? Então, quer dizer, o senhor passou 5 anos, digamos, olhando para a igreja, sem vê-la crescer, se questionando consigo próprio. Questionando até meu chamado. Então, quer dizer, então hoje o senhor analisa como uma experiência de Deus na sua vida, para que quando o senhor chegasse ali, porque assim, o senhor já passou 5 anos olhando para a igreja sem ver ela crescer, se questionando até mesmo o próprio chamado. Aí o senhor é novamente enviado para uma cidade que naquele ano, considerada uma cidade que não se dava nada por ela, aí o senhor vai lá e faz o mover de Deus na vida do senhor, não é isso? Então, assim, aí eu vou para a palavra, aí a palavra diz assim, eis que eu vos enviar para colher aonde não plantaste, entendeu? Glória a Deus. Outros vieram, anunciaram a palavra, as pessoas não se renderam, e eu fui lá colher, só tirar colhendo, fruto maduro, né? Entendeu? Mas por quê? Porque os 5 anos, foram os 5 anos de trabalhar em nossas vidas, da capacitação, da preparação, aumento de fé, de confiabilidade, entendeu? Não se desesperar diante da escassez, né? E aí, quando chegou lá, no lugar deserto, seco, Deus fez florescer. Glória a Deus. Isso aí é onde a gente vê e a gente comprova a olho nu o que Deus faz na vida da gente, né? Porque esse chamado pastoral que a gente tem observado, a gente vê que ele não é um chamado de homem. Não é porque o Senhor foi escolhido, assim, humanamente falando, pelos seus pastores que o lideravam, mas por trás dessa escolha deles havia uma maior escolha que era de Deus, né? Então é um chamado de Deus. Então, com isso, eu pergunto ao senhor, qual foi o momento assim que o senhor experimentou o maior crescimento espiritual no seu ministério pastoral? Pronto, aí exatamente quando chegou em janeiro de 2005, né? Que a gente chegou numa situação que foi assim, eu vejo como um tipo, você não tinha opção, entendeu? Para nascer a Assembleia de Deus Filadélfia de Irauçuba. A gente não tinha escolha, a gente não teve opção, nós fomos voto vencido, entendeu? Para poder criar a Assembleia de Deus Filadélfia de Irauçuba. Aí dá para ir para frente, tudo isso que Deus tinha me proporcionado a conviver, a adquirir, cada líder que eu tive, que teve uma contribuição, uma particularidade, cada um com suas particularidades, né? Contribuíram, e eu juntando aquilo, tudinho e tal, é a visão que Deus estava me dando, e foi aí a oportunidade onde Deus disse, agora vai, né? Agora vai, agora segue. Pronto, aí foi onde foi o grande mover, o grande mistério de Deus desenrolado, né? Irauçuba foi impactada, né? Tremendamente, né? Em 6 meses que eu estava lá,
fui convidado para, pela primeira vez na história do município, um culto público para dar posse ao prefeito da cidade, né? Eu fui convidado para presidir esse culto, não é? Então, eu com 6 meses que eu estava na cidade, e foi algo tremendo, né? E daí Deus começou a desenrolar e conseguimos colocar dentro da programação do município, no festejo de aniversário, um culto evangélico todo ano, que não existia anteriormente. Isso começou a existir em Irauçuba a partir de 2005, né? E recebi um título de cidadão irauçubense, né? Reconhecido, é assim, uma coisa muito gratificante, que eu recebi o título de cidadão pelo reconhecimento das autoridades da cidade, pelo trabalho que eu estava desenvolvendo na missão de Deus. O que Deus me comissionou, eu estava desenvolvendo, era o trabalho de Deus, e eu fui reconhecido pelos homens, entendeu? É aí onde eu vejo, eu volto aqui atrás, naquelas palavras do início que o senhor falou, relacionado às bênçãos que Deus tem para nós. Essas bênçãos não é a mesma bênção que eu penso, porque assim, eu fazer algo para Deus no intuito de receber uma bênção do Senhor, a bênção é material, seja ela uma casa, um carro, mas as bênçãos de Deus na vida da gente são coisas que a gente nem imagina que iria acontecer, porque quem diria o senhor sair da cidade de Pacatuba, vai para agora pastorear um campo na cidade de Irauçuba, faz esse crescimento espiritual, dando-lhe a oportunidade de presidir um ministério e também reconhecimento diante da sociedade, diante da própria população irauçubense, né? Então, isso é o mover de Deus, né? É tremendo, principalmente do estado que eu estava, né? Onde eu me encontrei com Jesus, de onde partiu meu relacionamento com Ele, né? Onde foi o início disso? Onde foi que partiu? Onde é que Ele se encontrou comigo, né? E aí você agora, e isso para mim parece que é muito atual, entendeu? Onde eu estava antes de me encontrar com Cristo. E eu orei sempre pedindo isso a Ele, pedindo a Ele que eu não me esquecesse, que Ele não permitisse que eu viesse me esquecer de onde Ele me tirou, porque isso me conduz a um sentimento de gratidão. Tudo que eu receber de prêmio, reconhecimento e tal, se não fosse Ele, eu não seria. Onde é que eu estava sem Ele? Entendeu como é? Glória a Deus. E isso contribui para aguçar o meu sentimento de gratidão, que eu acho que é de fundamental importância, sabe? Mas essa questão, ainda voltando um pouquinho, essa questão da visão que Deus me deu para priorizar a transformação, isso é fundamental. Isso é extraordinário. Tudo isso aí, você se esvaziar de todas as outras coisas. Eu quero minha vida transformada, né? Você dobrar o joelho hoje e dizer assim, me perdoe pelos meus pecados, me perdoe pelas minhas falhas, né? Glória a Deus. Sabe? E você reconhecer isso sempre. E nada disso é levar o seu ego e você achar que é alguma coisa. Não, você sempre está nessa condição de servo, entendeu? Eu acho essa visão, para mim, é fundamental, é preponderante para o crescimento e a segurança do nosso ministério hoje, entendeu? No dia que eu pensar diferente, aí pronto, aí desmoronou as coisas. E eu prefiro partir com Cristo do que mudar essa visão. Glória a Deus. Meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui no nosso primeiro Filadélfia Podcast. Esse bate-papo gostoso que estamos tendo aqui com o nosso pastor José Roberto, ele contando um pouco da sua história, que completou agora, dia 25, 24 anos, né, de ministério pastoral, e nós estamos agora encaminhando para a reta final desse bate-papo. E eu queria concluir esse bate-papo com apenas 2 perguntas finais nessa tarde. Eu queria perguntar ao pastor, qual as maiores alegrias que o senhor pode nos contar, se são muitas, um resumo delas, do seu ministério pastoral? Minha maior alegria é contemplar tantas pessoas idôneas, de caráter, famílias inteiras, né, que Deus confiou a mim a ter a liderança espiritual dessa família, né?
Então, isso é alegria grande para mim, muita honra e responsabilidade grande, entendeu? Onde eu estou, eu lembro disso. Eu lembro que tem muitas pessoas, muitas famílias idôneas, muitas famílias inteiras de caráter, de pessoas idôneas, de boa índole, que me tem como referencial, que me tem como um líder, que eu não posso decepcionar essas pessoas, de maneira alguma. Então, isso para mim é alegria pelo fato de onde eu estava e o que Deus fez para me dar essa confiabilidade. Eu acho isso coisa grande, muito grande. Glória a Deus. Sabe? Que pessoas que não, parece que não valorizam isso, como você citou há pouco, olha mais pela uma questão material, conquista de bem, de terra, de propriedades, né? Isso para mim não tem preço, não tem nada que possa ser comparado, né? E isso eu recebi, não foi de homem, não foi de pessoas, eu recebi de Deus, né? Ter você, ter sua família aqui, Glória comigo, né? Tá o Márcio ali nos bastidores dessa gravação, né? Também, e tantos outros, meu irmão. Então, isso para mim, Deus, tu és tremendo, tu me confiou isso, sabe como é? Você ter algo tão valor que alguém confiou em você, entregar a você, e você procurar de todas as formas honrar isso aqui, porque eu estou sentindo como eu fui abençoado por tomar conta dessas preciosidades que Deus é entregue, né? Glória a Deus. Então eu louvo a Deus por isso, né? Chega a se emociona, né, pastor? Essa é uma bênção de Deus. Meus irmãos, para concluir nessa tarde o nosso Filadélfia Podcast, esse bate-papo gostoso com o nosso pastor, isso está deixando claro para nós o que realmente é a vida de um verdadeiro pastor, porque utilizar título de pastor, tem muitos usando aí título de pastores, né? Pastores itinerantes, aquela coisa toda, mas eu acho que, assim como nós estamos vendo através do nosso pastor Zé Roberto, que está conosco hoje, ser pastor é exatamente isso que ele está trazendo para nós. E para concluir com a pergunta, não vou dizer assim uma pergunta final, mas eu queria que o senhor trouxesse aqui para nós, como conclusão desse nosso bate-papo, qual a definição que o senhor tem sobre ministério pastoral e, por que não dizer, liderança? Glória a Deus, né? Glória a Deus. O Wilson aí está me apertando aí, né? Eu quero enfatizar aqui algo, antes de responder a sua pergunta, que tive a honra de ser o pastor mais antigo de Irauçuba, né? Glória a Deus. Nós passamos 15 anos lá, né? Foi o pastor que mais tempo ficou exatamente lá. 15 anos morando e atuando diariamente lá, né? E 5 anos que a gente está indo lá todo mês, a gente está lá. Somos pastores de lá ainda, né? Então, esse ano, em maio, fez 19 anos que nós fomos empossados em Irauçuba, né? 19 anos. Então, é uma história, né? Uma história, já quase 2 décadas, né? Quase 2 décadas. E aí o povo ali, tudo de perto, sabe, né? Conhece, a cidade não é muito grande, né? A gente tem um bom relacionamento e a gente não estava nos bastidores, a gente estava em evidência, né? Participamos de trabalhos junto com a comunidade, trabalhamos junto ao poder executivo do município, né? Fui ouvidor geral do município, né? Tinha contato com todo mundo, com os líderes de associações, a comunidade de um modo geral, e foi muito marcante ali, tem sido, né? Uma história que a gente, por isso que a gente leva aí, né, Assembleia de Deus Filadélfia de Irauçuba, né? Sempre não esquecer as raízes. Paulo recomenda isso, né? Para que a gente não abra mão, nem mude, nem esqueçam das tradições que ele nos ensinou. Ele escreve dizendo, ou pessoalmente ou por epístola, guarda aí, né? Não se esqueça. Então, é importante que a gente lembre todo o passado nosso e valorize isso, que teve uma importância fundamental. Então, Irauçuba é muito marcante no nosso ministério.
liderança e o ministério pastoral, primeiro a gente entender isso, que somos servos, né? Que somos servos escolhidos para uma missão. Não somos dono, não somos proprietário. Estamos tratando de algo que não nos pertence, né? E temos que prestar conta disso, né? Então temos que fazer com excelência, com humildade, com zelo, com dedicação, porque o patrão, aquele que nos comissionou, ele nada passa desapercebido diante dele. Ele sabe o que pensamos, o que sentimos, né? O que planejamos. Então, precisamos ter como base maior uma transparência, sinceridade, né? Porque nada pode passar escondido diante dele, não é? E tratar com zelo todos e sabendo que você está cuidando de algo que não lhe pertence, né? E que tudo que você fizer, você vai prestar conta, né? Então, tem que ser com muito zelo, amor, dedicação, empenho, né? Renúncia, né? Porque a recompensa maior está reservada posterior a essa vida, né? Presente, né? É isso que nós almejamos, é isso que nós queremos, né? E sabendo que aqui está a provisão de Deus, né? Oh, glória. A bênção de Deus. Isso é o que é o né? mais importante. Né? Enquanto Ele cuida da gente, E agora mesmo eu tive uma experiência tremenda, né? Retornando a Pacatuba agora, né? Porque eu confesso que eu não tinha mais esperança de voltar a Pacatuba, né? Depois desse tempo todo. E Deus nos levou para lá, preparou tudo para nos levar lá de volta, assim, não pastoreando, que tem lá a nossa igreja e tudo, mas uma casa que nós temos lá, que foi organizada agora, né? E eu vejo assim, literalmente, o que Jesus disse para Nicodemos, no capítulo 3, versículo 8, né? O vento sopra, a gente sente, mas não sabe de onde ele vem, nem de onde ele vai. Assim é todos que são nascidos de Deus, né? Glória a Deus. Então, jamais eu imaginaria, mas Deus soprou e nos abençoando ali também, cuidando de nós, né? Para a glória e a honra do nome de Jesus, né? E eu fiquei feliz, e as pessoas que foram lá comigo, eu tive a oportunidade de passar lá na antiga cadeia, que hoje está um pouco desativada, não sei nem o que funciona lá, mas não está como um estabelecimento prisional. E eu mostrando tudo lá, dizendo aqui, ó, foi aqui onde eu caminhei algemado pela rua, foi aqui onde eu me encontrei com Jesus, ele falou comigo e fez promessa para mim aqui nesse lugar. E hoje, depois de quase 30 anos, eu estou usufruindo das promessas que ele me fez, para a glória e a honra do nome dele. Glória a Deus. Então, irmão, nós chegamos ao final do nosso podcast. Quero aqui agradecer ao nosso pastor José Roberto por esta oportunidade aí de nos ter contado um pouco sobre o seu ministério pastoral, né? Fico feliz por essa oportunidade. É apenas o primeiro podcast, é o início. Isso aqui de muitos podcasts. E eu queria que o pastor desse as suas congratulações finais para nós podermos concluir com uma oração pelo nosso pastor. Agradeço, quero que, de alguma forma, tudo que nós tratamos aqui, conversamos, externalizamos, e as pessoas que vão ter acesso à rede social, possa servir de contribuir de alguma forma, de alguma experiência, de alguma confiança, aumentar a confiança no nosso Deus, porque quando nós depositamos nossa confiança nele, ele é fiel para nos honrar, né? Então, estou muito feliz. Hoje, o Ministério Assembleia de Deus Filadélfia de Irauçuba tomou outras proporções, né? Nós estamos hoje com em torno de 17 trabalhos abertos, né? Com apenas 2 aluguéis, 2 prédios alugados, o resto tudo próprio, mas isso tudo registrado e legalizado dentro da instituição, né? Não é do pastor Roberto, é da Assembleia de Deus, que é uma pessoa jurídica, né? Um organismo vivo também como igreja, né? Que pessoas passam e a instituição permanece,
que Deus abençoe grandemente. Estou feliz por essa iniciativa. Quero agradecer os irmãos que estão ali nos bastidores, a Thalia, o Márcio. Agradecer a você pela sua disponibilidade também de estar aqui conosco. E estou feliz com tudo que Deus tem proporcionado e que tem acontecido no nosso ministério. E que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus. Oremos. Oremos. Deus, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor. Te exaltamos, glorificamos o teu nome. Se não fosse o Senhor, nada disso era possível. Obrigado por o Senhor nos proporcionar a oportunidade de contarmos histórias, Senhor. Porque não queremos passar desapercebido na nossa estadia nesta terra. Mas queremos deixar um legado, queremos fazer uma história. E o Senhor tem nos dado essa oportunidade, o Senhor tem nos proporcionado essa oportunidade. Se não fosse o Senhor na nossa vida, não tínhamos nada para contar aqui. Mas o Senhor seja engrandecido através de todas as palavras que foram proferidas, de cada experiência passada, que o Senhor seja enaltecido. E que cada um que vai ter acesso, Senhor, a esse conteúdo através das redes sociais, seja abençoado, sua casa, sua vida, sua família. Meu Deus, que o Senhor, aqueles que têm chamada, aquele que o Senhor tem chamado para o santo ministério, que o Senhor se revele de uma forma extraordinária para a glória e a honra do teu nome. Eu abençoo cada um em nome de Jesus. Amém? Então pronto, chegamos ao final do nosso podcast. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.